Queridos irmãos, eu quero vos saudar a todos na graça e na paz do Senhor. Eu quero ler com você Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. Mateus, Evangelho 16, o verso 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu deparo diante de um texto muito interessante. Os discípulos estavam com Jesus depois de um dia em que eles estiveram caminhando pelas cidades, e Jesus perguntou a ele: que dizem os homens que eu sou? É uma grande pergunta que até hoje continua a ecoar. Que dizem os homens quem é Jesus? Os discípulos começaram a dizer que ele era Elias, era um profeta, era João Batista, era Jeremias. E Jesus agora se dirige aos discípulos e pergunta: e vós, o que direi que eu sou? Talvez essa grande pergunta continua a se ouvir, a se ecoar no seio da igreja. Que dizem os homens quem ele é? Eu costumo sempre dizer: quem é Jesus para você? Pedro parou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, Jesus logo disse a Pedro: olha, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, cepa, fagulha de pedra, e sobre esta pedra, falando dele próprio, de Jesus, edificarei a minha igreja. Primeiro, a igreja é de Jesus. Há uma promessa aqui, queridos, voltada à igreja, quando ele diz assim, ó: a minha igreja. A igreja é de Cristo, ela tem dono, o dono dela é Jesus. Ele disse: a minha igreja. Aleluias. O segundo ponto importante desse texto é que ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ou seja, há uma coisa interessante a ser observado dentro desse texto. Primeiro, que a igreja é de Cristo, e ela foi edificada no próprio Cristo. A igreja tem um fundamento. E qual é o fundamento da igreja? Está aqui, a palavra de Deus. No Cristo, a igreja está alicerçada, edificada, a igreja está arraigada, a igreja está confirmada, a igreja está alicerçada na palavra de Deus. Segundo, as portas do inferno não vão prevalecer quanto à igreja de Cristo. Enquanto a igreja estiver na face da terra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Outra coisa, queridos, não é a igreja que fecha as portas, não, é o inferno que eu fecho contra a igreja, porque a igreja vai continuar batendo e destruindo as artimanhas de Satanás. Paulo escreve e diz assim, ó: a arma das nossa milícia não são carnais, mas poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inferno. Então neste momento eu quero que você entenda que nós, a igreja de Cristo, iremos avançando, iremos, aleluia, cada dia crescendo sob a orientação desta palavra. E esta igreja, irmãos, é a igreja viva do Deus vivo, uma igreja que luta e vence, aleluia, pelo sangue do Cordeiro e a sua santa palavra. Então fique neste momento a entender que a igreja é de Cristo e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Deixa eu orar pela sua vida. Eterno e bondoso Deus, eu te louvo outra vez, porque a igreja te pertence, tu és o dono dela.
ela, aleluia, estar diante de ti, é a tua noiva. E a segunda coisa, Senhor, e o que eu quero te louvar, é porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Ela é tua, ela é sua, Espírito Santo, e eu tenho certeza que tu tem acovado um muro de fogo ao redor dela, e ninguém, aleluia, há de impedir a marcha e o triunfal da tua igreja. Eu quero te agradecer nesse exato momento por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado por este momento. Eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.